estamos numa época de fim de ano, numa época de Natal, né? Na época natalina. E ainda hoje, muitas pessoas perguntam se um cristão deve ou não comemorar o Natal, se um cristão deve fazer uso ou não dos símbolos natalinos, se isso tem a ver com paganismo, se não tem. E por incrível que pareça, essas ainda são questões que aparecem em algumas instituições religiosas e que ainda fazem parte das dúvidas de muitas pessoas. Então, é um pouco sobre o Natal que nós vamos falar neste vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre o Papai Noel, vamos falar um pouco mais sobre a árvore de Natal e vamos pensar em algumas implicações que essa temática possui, claro, numa abordagem histórica teológica. Se te interessa, fica comigo até o final, que esse é o tema do nosso episódio de hoje. Eu também preciso lhe fazer um convite e desde já digo que você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao aceitar esse meu convite. Nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp e para você participar é só acessar o QR Code que está aqui na sua tela ou então o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Na nossa lista de transmissão no WhatsApp, no Café com Teologia, nós compartilhamos notícias teológicas, dicas de livros, conteúdos dos teólogos mais contemporâneos, links de vídeos e cursos importantes, datas teológicas comemorativas, enfim, tem um conteúdo bem legal que você vai gostar de conhecer. Não deixe de participar com a gente, acesse e seja um seguidor, uma seguidora hoje mesmo. O primeiro ponto que eu tenho a falar sobre essas questões aqui que eu levantei na introdução desse vídeo é que, primeiro ponto, eu não estou gravando esse conteúdo para responder a essas questões que muitas igrejas ultrafundamentalistas, essa que é a verdade, ainda levantam sobre as questões de que ter uso de Papai Noel, isso é idolatria, e as igrejas, de certa maneira, praticam a idolatria quase todas as semanas e só no final do ano que vão se importar com algo que é completamente subjetivo. Muitas ainda falam que a árvore de Natal, que os símbolos, que as guirlandas, que etc., estão relacionados a uma cultura pagã e por isso cristão não deve praticar. Olha, se eu for contar para você todas as histórias da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, que tem a sua origem numa cultura pagã, entre aspas, ou numa cultura politeísta, que não era cristã, que sequer era monoteísta, eu vou ter que gravar vários e vários vídeos para contar todos esses casos. E histórias que muitas pessoas têm como literais, como inspiradas e que pregam sobre elas nas suas igrejas, né? O próprio povo de Israel, durante grande parte do Antigo Testamento, não era monoteísta. Não tinha na sua cultura um único Deus, né? E tinha uma série de histórias que eles criam nessa mentalidade e que eles importam de outras culturas que nada tinham a ver com eles diretamente. E eu já falei aqui no canal sobre alguns desses plágios, né? Que, se você quiser, pode acompanhar posteriormente. Então, é muito importante que a gente tenha os pés no chão para abordar essas questões. Que a gente saiba que isso é preciosismo eclesiástico, porque também não é teológico. E que a gente saiba também que as pessoas que mais sofrem com esse excesso de fundamentalismo, no caso, são as crianças, que ficam alijadas de comemorar e de participar do clima natalino que é tão saudável para todo mundo, inclusive até para essas pessoas que criticam, provavelmente o foi na época em que eram crianças e depois, com a adultice,
perdem a sensibilidade de ver a graça da vida nas suas celebrações a cada momento e a cada dia. Ninguém entrou em crise quando descobriu que Papai Noel era um símbolo apenas, né? E isso faz parte do imaginário popular, principalmente das crianças. É claro que o Brasil poderia ter uma cultura mais localizada, mais do hemisfério sul, que boa parte dessas celebrações ele importa do hemisfério norte, né? Onde é inverno, onde neva, onde tem uma série de culturas que nós importamos. E é claro que fazer uma cultura tipicamente brasileira não é aquela hipocrisia de vestir Papai Noel de verde e amarelo, que isso não tem absolutamente nada a ver. Isso é uma violência às tradições do Natal, porque os costumes continuam igualmente importados, né? Mas é claro que essas questões todas elas já foram absorvidas pelo nosso ambiente cultural, já fazem parte há muitas décadas daquilo que nós celebramos e que em si não tem mal algum, absolutamente. É claro que é importante, se você é um cristão, é uma cristã, que você aproveite também a ocasião para ensinar a sua família e as crianças a importância do nascimento de Jesus, da simplicidade que isso representa, das implicações que isso tem para a vida e para a fé, que provavelmente a maioria nem faz e acha que a criança deve ser só educada lá no que é dito na igreja e que também não faz esse processo de educação, apenas quer proibir autoritariamente as coisas e acha que está tudo resolvido, e não é assim que isso acontece, né? Claro que a gente poderia se preocupar e deveríamos nos preocupar com as questões da preocupação social, de pensar que muitas pessoas não terão a ceia que deveriam ter, não terão uma ceia com a dignidade que mereceriam ter como pessoas trabalhadoras, como seres humanos que são, né? Não só no Natal, mas ao longo do ano, que muitas crianças, infelizmente, não terão a oportunidade de ganhar nenhum presente de Natal, não por causa da insensibilidade dos pais, mas por total privação de recursos para que isso ocorra. E é claro que nós devemos, na verdade, atuar para que esse número de crianças e pessoas seja minimizado e que mais e mais pessoas tenham acesso à dignidade, ao alimento necessário em cada dia, que as crianças tenham o direito a uma infância com a inocência preservada, com a ingenuidade preservada, com os sonhos sendo nutridos e alimentados, né? Que elas apenas amadureçam quando for o momento oportuno de fazerem isso e não tenham as suas infâncias bruscamente interrompidas, né? E muitas vezes têm as infâncias interrompidas pelas injustiças de um país em que nós vivemos e também tem as suas infâncias interrompidas por causa do excesso do fundamentalismo que causa estragos grandes aqui na nossa realidade, né? Tendo dito isso, de modo sintético, a história e a tradição do Papai Noel começa com um personagem lá da antiguidade chamado São Nicolau, que provavelmente ele viveu entre 275 a 350. E isso faz bastante tempo, né? Quem foi São Nicolau? Um bispo defensor da ortodoxia, defensor das doutrinas do cristianismo que começam a ser sistematizadas naquele momento, e diga-se de passagem, era basicamente a cristologia, e o Nicolau, bispo, participa do Concílio de Nicéia, no ano de 325, que é o primeiro dos grandes concílios cristológicos da antiguidade, e que é o concílio que vai definir a divindade de Jesus, né? Em resposta ao arianismo, que a gente já falou sobre isso aqui na nossa série de História das Heresias. Há uma história que se fala sobre Nicolau, envolvendo o Concílio de Nicéia,
que nesse evento ele teria encontrado Ário, que era o principal herege daquele momento, né, que ensinava que Jesus era um ser criado, que ele não era divino, etc. E que o Nicolau, enraivecido com a heresia de Ário e tão zeloso pela sã doutrina, teria dado um soco na cara de Ário no concílio de Nicéia. Eu já vi até aqui pelo YouTube, em outras redes sociais, pessoas contando essa história como se ela fosse fato verídico, né? Mas, ao que tudo indica, é uma lenda, é apenas um relato para mostrar o zelo que esse personagem tinha pela doutrina nicena e o asco que ele tinha por um herege como Ário, né? Mas essa história, literalmente, ela não aconteceu, mas acontece a sua participação em Nicéia, e ele é um defensor de tudo aquilo que é elaborado lá pelos bispos conciliares de Nicéia, e ele também é uma oposição, consequentemente, ao arianismo, né? E algumas histórias envolvendo a generosidade com relação ao São Nicolau vão surgindo já naquela época, né? Como, por exemplo, uma história de um pai que havia lá naquele cenário, próximo a ele, na Península Itálica, e que esse pai ele teria que dar as suas filhas para ou a prostituição, ou então para serem levadas para algum mosteiro, para serem adotadas, né, por outras famílias e trabalharem como escravas nessas famílias, enfim, algumas hipóteses que haviam naquele momento, porque o pai era pobre e não tinha condições de pagar dote para que aquelas meninas pudessem se casar, e essa idade já tinha chegado. E tem uma história que São Nicolau teria colocado em alguns saquinhos a quantidade de dinheiro que aquele pai precisava para pagar o dote e poder dar um futuro mais digno para as suas filhas. E ele coloca na casa daquele homem, numa noite, sem que o pai perceba, sem que o pai tivesse visto, e o pai, no dia seguinte, tem a surpresa de ver ali os valores dos dotes, e ele pode, enfim, dar uma nova conjuntura para aquelas filhas, né? Bem diferente da que elas teriam até então. E outros casos envolvendo essa generosidade de São Nicolau vão aparecendo, como ele distribuindo presente para algumas crianças pobres da sua redondeza. E essa prática de dar presentes acontecia no dia 6 de dezembro. Alguns países da Europa até hoje praticam a troca de presentes no dia 6 e não necessariamente no dia 25. E essa figura de São Nicolau ela vai se tornando muito popular na Europa, que é onde as festas natalinas vão ganhando popularidade. E como esses países estão no hemisfério norte, nesse momento do ano lá é frio, lá é inverno, neva, e tudo isso vai fazendo parte desse imaginário popular, né? Ah, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É óbvio que não. E qual o problema nisso, né? Alguém sabe a data exata de que Jesus nasceu? Não, não sabe. Então, qual a diferença a data faria? Ah, mas a data foi Constantino que estabeleceu. Você vai vir com essa conversa para cima de mim? Você que frequenta templo, você que frequenta uma liturgia, você que frequenta uma instituição religiosa paramentada e institucionalizada, vai mandar um caô desse por causa de Constantino? Se você usufrui de tudo isso, é por causa da virada constantiniana, é por causa do processo de institucionalização que Constantino faz. Aquilo que convém, você acha numa boa, legal, que bom, que maravilha, e é esse detalhe que você se apega, você vai fazer toda a questão como se fosse o mais zeloso do mundo. Bem menos que isso, né? Cá entre nós. O dia 25 de dezembro é o dia que o Sol, por mais tempo, ilumina a Terra. E até a época de Constantino, havia uma festa do deus Sol, né, do Sol Invictus, que perdurava naquele momento. E o Constantino teria tido a experiência de ter uma imagem
de Jesus, que ele manda colocar as iniciais nos escudos dos soldados, numa batalha épica lá na ponte do rio Milvio, e ele vence aquela batalha, e ali passa a ter um novo significado, e Constantino não queria mais que a data fosse reconhecida como um festejo pagão, e no dia que o sol mais ilumina a terra, ele considera o nascimento de Jesus para falar do sol da justiça, da iluminação que Jesus traz à terra, a escuridão das pessoas perdidas, e a partir daquele momento, essa data passa a ser identificada dessa forma, né? Essa imagem de São Nicolau, ele não tem tanto a ver com um bom velhinho como o Papai Noel acaba sendo conhecido, né? Isso vai desenvolvendo ao longo do tempo, tem o seu lado de bondade, de generosidade, mas também um cara que estaria disposto, pelo menos nas histórias, a dar um soco no herege, né? Não é tão bonzinho assim. Mas aí nós temos uma adaptação comercial da história envolvendo as campanhas da Coca-Cola a partir de 1931. Foi a Coca-Cola que inventou o Papai Noel? Não, é claro que não, né? O Papai Noel, essa figura de um velhinho que leva presentes, etc., já havia desde muitos e muitos séculos atrás na Europa. Mas é claro que com a influência que esse produto tem e que principalmente a cultura estadunidense tem no mundo ocidental, há uma certa adaptação à imagem a partir daquela campanha tão exitosa de 1931. Agora, Papai Noel não tem a ver com divindades do paganismo, com adorações, com nem tampouco com reverências, né? É um símbolo natalino que tem a ver, que tem com esse símbolo de generosidade, de bondade, de doação, né? E isso também tem a ver diretamente com o que representa o nascimento de Jesus pelos textos do Evangelho. E também falando sobre a árvore de Natal, é interessante essa história porque pouca gente conhece. A maioria prefere reproduzir histórias que ela ouve acriticamente, sem investigar a veracidade e a plausibilidade de tal história. Não só com isso, mas em quase tudo, né? As árvores já eram usadas em celebrações nórdicas, porque lá no extremo norte da Europa haviam as chamadas, até hoje, né? As chamadas árvores perennifólias. O que são árvores perennifólias? Perennifólias são folhas perenes, ou seja, árvores que mantêm as suas folhas durante todo o ano, que não são aquelas árvores que perdem as folhas num determinado momento do ano, quando tem muito frio elas não resistem, mas essas árvores elas têm as folhas perenes, seja no verão, que é um verão bem brando lá no norte europeu, mas no inverno mais rigoroso, elas mantêm as suas folhas vivas, firmes, mesmo que elas se encham de neve do rigoroso inverno daquele período. E essas árvores, por causa da sua força, da sua pujança, da sua vitalidade, já eram usadas desde a antiguidade em celebrações da cultura nórdica. Tem até uma história de São Bonifácio na Idade Medieval, quando ele vai evangelizar os nórdicos, ele acaba cortando um carvalho, que era considerado carvalho de Thor, com o seu machado, né? E conta-se a história, que claro, não é literal também, que numa única machadada aquele carvalho caiu, né? E todas as pessoas se convertem ao cristianismo, mas mesmo na tradição cristã, as árvores vão fazendo parte há muito tempo. E sabe, até hoje ninguém provou o contrário, sabe quem foi a primeira pessoa que propôs uma árvore de Natal nas celebrações de fim de ano? Foi ele mesmo, aquele que você se lembra na época de outubro, que você faz questão de realçar o seu legado, o seu valor, de dizer que ele foi levantado pelo Espírito Santo. Martinho Lutero. Sim, foi Martinho Lutero quem produziu a primeira árvore de Natal
na época lá do século XVI, 1500 e pouco, na Alemanha. A história que se conta é que Lutero teria dado uma volta, um passeio noturno, né, nesse período aí do inverno, viu uma árvore perennifólia, cheia de neve nos seus galhos, e entre os seus galhos ele consegue avistar um céu estrelado, né? E aquela cena para ele é muito bonita, representa o renascimento, representa a força mesmo nas condições mais adversas, representa a vida que se mantém, que se sustenta mesmo no mais rigoroso inverno. E ele entendeu que essa imagem tem tudo a ver com o Natal, e tem mesmo, principalmente para um lugar em que é frio, né? E ele reproduz na sua casa com uma árvore perennifólia, um pinheiro, por exemplo, enfeita essa árvore para reproduzir a visão que ele tem. E na história, a partir desse período ali do século XVI, 1540 e pouco, é que nós temos os registros cada vez mais abundantes de cidades, estados, locais reproduzindo árvores natalinas. Ou seja, se você é tão zeloso assim, você deveria lembrar que um dos legados da Reforma e de Martim Lutero é a árvore de Natal, né? E você achando aí que era coisa de pagão, e foi Martim Lutero quem reproduziu na sua casa, e aquilo foi se tornando um hábito cada vez mais frequente a partir daquela data, né? Enfim, então, esses detalhes são importantes que a gente fale sobre eles. Depois, essas árvores se alastram por toda a Europa no fim do ano, vão para os Estados Unidos, Canadá, que tem o mesmo clima e também são ex-colônias de nações europeias, e acabam chegando aqui também no mundo ocidental, mesmo que aqui seja verão, seja quente, mas essas representações vão dia após dia fazendo parte do imaginário das comemorações de Natal, das celebrações natalinas, assim como os alimentos, assim como as frutas secas, que eram assim para se conservar por mais tempo, já que estão no norte e as frutas tropicais não passam nem perto. Enfim, é claro que é uma série de celebrações que vêm lá do extremo norte, mas que já fazem parte há muitos anos da nossa maneira de comemorar o Natal, e é uma maneira lúdica, é uma maneira familiar, é uma maneira bonita, é uma maneira com uma certa inocência, principalmente quando se tem as crianças por perto, e que você deveria celebrar na sua casa, na sua vida, na sua família, nutrir isso com as suas crianças, porque é saudável. E, claro, nunca se esquecer das pessoas que não comemoram, não por causa de uma alopração religiosa, mas por privação de condições de fazer isso e de ter um final de ano e até um ano completo, né, com mais dignidade e com mais acesso a uma boa alimentação, uma boa moradia e a presente para as crianças que compõem essas famílias. Pense nisso, e se você gostou desse conteúdo, deixe aqui a sua curtida, aproveite para compartilhar. E, é claro, aproveitando o conteúdo desse vídeo, eu desejo para você e a sua família uma excelente noite de Natal, um belo dia de Natal, e que a graça de Jesus esteja presente em cada lar e em cada família. Um abraço e até o próximo Café com Teologia.